Se liga. O... Eu tô falando, olha, eu não fiz nada, eu ainda não fiz nada, eu ainda não fiz nada. Eu não falei que eu não fiz nada? Sim, várias vezes. Falou. Falei, né? Gente, ainda não fiz nada. Não tem operação. Ele tá fazendo o quê? Coen, ou ele sobe, ou ele desce, ou ele fica de lado, fica deitado. Não sei o que ele tá fazendo. Aí me perguntaram, Davi, qual a tua análise aqui que você tá entendendo? Eu não tô entendendo nada, porque ele não se definiu, correto? Então, assim, não tem o que fazer, porque o mercado não está definido. Ele quer cair? Não sei. Ele quer subir? Também não sei. Por isso que eu não fiz nada. Eu só dei um clique e bati a meta, né? Eu entrei com 10 contratos e dobrei a meta, né? Dobrei a meta aí, de 10 contratos. É o seguinte, quando o mercado ele tá nessa região aqui, só tem um jeito dele sair dessa região, pessoal. Só tem um jeito. Um jeito. Que jeito é esse? Estrutura. Não adianta. O mercado, ele é baseado em estrutura. Tudo na vida é estrutura. Caramba, que isso? Quando você está com uma sua estrutura emocional baixa, as coisas ficam ruins. Quando você tem uma estrutura emocional forte, as coisas ficam boas para você. Quando você tem uma estrutura de saúde top, a sua saúde é boa, você consegue fazer as coisas. Agora, quando você está com a estrutura, a base da saúde ruim, você não consegue fazer muita coisa. E assim é a vida, o relacionamento, fé, tudo é estrutura. Por isso que eu falo muito de estrutura. Cara, não adianta. Se não tiver estrutura, a gente não opera. Se tiver acima de uma estrutura, a gente não vende. Se tiver abaixo de uma estrutura, a gente não compra. E assim a gente vai. Então, o que está acontecendo aqui? Voltando para o gráfico. A gente tem uma lateralização, que é o ciclo que a gente já estudou no mercado. E aí, por que você já consegue identificar uma lateralização? Cara, é muito simples identificar uma lateralização, muito simples. Tá tendo um rompimento? Aqui, ó. Não tá, pessoal. Eu tenho um candle para baixo. Deixa eu mutar aí, Moacir, por favor. Deixa mutado aí. Muta aí, tá bom. Aí o que acontece? Eu tenho aqui um candle, que é o primogênito de 10 minutos, e ninguém rompe ninguém, ó. Então, já tá dizendo que ficou lateral. No momento, nós temos o quê? Um 30 com falha de impulsão. A gente não opera simplesmente porque ele falhou e a gente compra. Não, a gente não faz isso, né? Isso aí era o Davi de 2025. 2025, o Davi era assim. Eu comprava aqui, né? Comprava aí. Hoje eu já não compro mais, por quê? Porque eu vi a deficiência, né, minha mesmo, tá? Não de aluno, mas minha, de que eu estava tomando alguns stopzinhos desnecessário. Por quê? Porque eu estava antecipando demais o movimento. Calma, ele ainda está só na falha da impulsão. Eu preciso da quebra dessa falha. Beleza. Não quebrou, pessoal. Não quebrou. Isso aqui não quebrou. E aí, o que acontece para como que sai dessa região aqui, Davi? Como é que sai disso? Só tem duas maneiras, pessoal. Se o mercado ele está para baixo, negativo, que há rompimento para onde, pessoal? Hein? Que há rompimento Para baixo. para baixo. Mas ele não está rompendo, beleza? Então tá. Como eu compro, então, contra esse movimento aqui dentro? Só tem um jeito. É com estrutura. Aí eu falei, pô, pessoal, olha só. O 60 fechou se autorretraindo pelo 30. Mas não tá dando a chance da gente comprar. Por quê? Porque o 60 fechou devolvendo o gatilho. Sim ou não? É. Então eu falei, Sim, olha, Davi. galera, não faz nada aí. Até falei, pô, eu tô vendo
é venda. Ele foi, caiu, foi ou não foi? Só que ele não rompeu. Aí eu falei, caramba, olha só que sacanagem. Ele não, ele ganhou, esse cara quebrou esse movimento de retração, que é a retração desse cara, tá? Esse carinha aqui, ó, nasceu morto, sim ou não? Esse carinha aqui, ó, o Kendo 2 de 30, não nasceu morto? Por esse cara aqui? Abaixo da estrutura, né? Nasceu morto. Por isso que eu falei, pô, eu tô vendo mais venda. Eu vendi? Eu não vendi, porque o mercado tá doido, cara. Que é estruturar, né, Davi? Não estruturou, né, pra vender. Tá maluco o mercado. Eu falei, ih, esse mercado tá sinistro. Até porque no Nano tava bem ruim. No Nano. Né? Tava bem ruim para você fazer qualquer coisa. Olha aí. Ó. Tava bem ruim mesmo. Não dava para fazer nada. E aí eu falei com vocês, olha, eu ainda não fiz nada. Calma aí, vai aparecer. Aí, o que que acontece? Eu tenho aqui, ó, um rompimento. Esse cara, até o Ligiano perguntou, pô, mas esse cara não rompeu esse cara aqui? Sim, mas ele também não ganhou para baixo, ó. Não ganhou. Novamente, falha de quê, pessoal? De impulsão. Falha de impulsão. Aí eu falo o seguinte, olha, com a falha da impulsão, a gente tem que ter uma confirmação confirmação da falha da impulsão. Se ele confirmar, agora a gente vai esperar a confirmação dessa afirmação aí. Que seria isso? Esse cara aqui, ó, criou estrutura. Esse carinha aqui criou estrutura. Opa, tá confirmando a falha da impulsão. Tá ou não tá, pessoal? Tá. Sim. Eu só preciso agora da confirmação de que isso aqui também é real. Então, o que eu preciso para sair de uma lateralização? A estrutura. Uma falha de impulsão e uma estrutura contra ela, que é a confirmação da falha. Pronto. Eu falei, galera, o 15 tem que fechar aqui dentro. Ó. Fechar aqui acima. Foi ou não foi? Foi sim. Foi. Quando Foi. o 15 fechou, gente, eu bati. Eu falei, não, eu vou bater aí. Meu stop vai ser aqui. E deixa aí. Eu fiz isso aí. Assim que ele fechou, galera. Eu não esperei. No 103, né? Eu vou lá mostrar. Aí o que acontece? O 10. Quem é o 10 aqui? O 10 tá atrapalhando a nossa vida, pessoal? Sim. Mas aonde que eu falei que tá o jogo? Eu falei que era no 15? No 15. O 10 também tem jogo no 10? Também, mas o 10 não fez isso, mas ele também não devolveu tudo. Então eu tô criando estrutura contra um cara que não é gatilho. Opa! Tem alguma coisa errada. Vale a pena comprar contra ele. Vale a pena. Só que eu preciso da confirmação, porque ele já fez falha e ainda desenha lá, gente. Ele, no micro já fez isso, foi ou não foi? No Sim. micro já desenhou isso aqui, ó. No micro já desenhou isso. Agora a gente precisa só de uma estrutura. No mínimo micro. Que é o quê? O 15. Aí, meu amigo. Vocês estão entendendo por que da compra? Sim, Davi. Beleza. Agora eu vou explicar onde eu comprei. Mostrar onde de fato eu comprei. É o ajuste fino, né? Isso, agora é o pente fino. Deixa eu botar uma linha aqui. Vamos lá. Do 15 a gente vai pro 1 ou vai lá pro 5? Pra gente ler lá no 5. 5. Vamos lá no 5. Olha aqui. Aí volta para essa linha aqui. Pronto. Essa linha aqui, ela é importante que a gente tinha no gráfico aí. O que aconteceu? Olha esse 5 aqui. O que eu tenho nesse 5? O que eu tenho nesse 5? Eu tenho, olhando a grosso modo, teoria de Down para baixo. Tem ou não tem? Sim. Tem a teoria de Down para baixo. Isso. Só olhando esse movimento. Só esses dois aqui. Ó. Ele pode fazer isso. Pode ou não pode? Pode. Sim. Pode. Mas aí eu tenho que olhar para dentro desse cara. Porque esse cara aqui, pelo 5 não fechou se retraindo? Exato. E pela leitura, não era para esse cara fechar aqui em cima para jogar para cima? Exato. Beleza. Então, se ele já fechou assim,
olha só, o 15 já fechou assim, eu preciso que esse cara tenha um DNA diferente. Apontando para baixo ou apontando para cima? Pra cima. Para cima. Aí vamos lá no 3, ó. Calma que a gente vai chegar lá. Olha como é que fechou o 35. O 35 foi o fechamento do 7 aqui. E aí, ele quebrou, 31. quebrou a estrutura ou sim ou não? Sim. Quebrou. Alô? Lembrou? Sim. Quebrou. Top. Vamos botar uma linha lá pra gente ver aqui, ó. Cara, quando ele fez isso aí, eu falei, pô, não é possível, cara. Meu irmão, é muita brincadeira. Brincanagem, como eu falo, né? Se ele não fechar aí, agora não subir agora é brincadeira. Olha lá, ó. Calma, gente, calma, porque fechou no 34, não foi? Foi o 34 que fechou. Olha lá. O 34. Isso, calma lá. Só corrigir aqui. Fazendo a falha dele. Só corrigir aqui. Mas só que ele fechou também fazendo falha de quê? De impulsão. Impulsão. Ah, Então, com o DNA pra quê? Pra subir. Pra subir. Só que eu preciso Eu tava- da quebra. É ou não é? Eu não preciso Eu da tava quebra? observando. Elevação. Sim. Preciso da elevação. Aí, calma lá, vamos lá, calma. Quando o 34 fechou, pessoal, eu olhei pra dentro desse cara. Eu olhei pro 3, mas só que quando chegou lá no 1, mano, aí não tem como. Um deixou rompimento. Aí no 1 deixou o DNA que eu queria que esse cara tivesse, pessoal. Olha que coisa linda. Aí, meu irmão, é coisa do pai. Isso aqui é abençoado demais. É ou não é, gente? Olha lá. Com Fala certeza. sério. Fala sério. Eu bati aí, pessoal. Bati aí, ó. Eu bati nesse 103 também. Bati. Consegui bater, Davi, na quebra do 3, Davi. Eu não consegui bater antes, não, cara. Ainda Não, tem esse problema. perfeitinho, perfeitinho. Perfeito. Não, ô, Davi, eu bati foi no 102. 102. Não, eu bati eu bati aqui, nesse cara aqui. Quando ele voltou aqui, eu bati. Por quê? Esse cara é o fechamento desse cara aqui, deixa eu ver só. Quando ele fechou, eu bati. Deixa eu ver aqui. Só pra não falar besteira aqui, cara. Foi no 102 mesmo, Davi. Foi no Você 102 bateu, mesmo. Foi no 102 mesmo. É isso mesmo. Eu bati no 102 e fiquei aqui embaixo, ó. Falei, cara, não é possível. Foi isso que eu fiz também. Isso, aí eu falei, quando o 3 fechou, aí veio o meu filho. Aí meu filho chegou e falou, pai, eu quero fazer cocô. Aí tá bom, levei ele pro banheiro, né? Porque ele não consegue fazer ainda. Aí eu falei, pô, vou deixar aqui. E, bom, o 3 já confirmou que agora ele vai subir. Mano, aí só foi. Eu nem vi a proteção aqui, tá, pessoal? Porque eu estava lá no banheiro com meu filho lá. Aí aqui era a proteção, ó, aqui em cima. Aí deu alvo, foi embora. Eu saí aqui, ele me tirou aqui, né? Eu voltei ainda para dar uma olhada. Aí botei uma parcial aqui assim, ó, mais ou menos aqui. Quando esse cara elevou, eu botei uma parcial aqui colado. Ele tirou um pouquinho e levou o restante. Levou o restante. Então, assim, uma entrada no meio de uma confusão daquela. Todo mundo entendeu essa entrada? Agora? Agora sim. Se bem, achei ela bem avançada, mas deu para compreender. Sim, mas é o que a gente precisa para sair de uma lateralização, uma estrutura de alta ou de baixa. Não, sim, legal, Davi. Se o mercado ele está de alta e está lateral, eu preciso de uma estrutura, mesmo que seja interna, e confirmação. Mas só que antes de lançar essa estrutura, o que eu tenho que ter? Uma falha de impulsão, pô. Porque senão não faz sentido. Entendi. Tá entendendo? Eu tenho uma pergunta aí, Davi, concluindo. Beleza? Com base no que eu Beleza. Fala aí. O 10, você falou que o Kendo 4 do 10 minutos, ele é um gatilho, beleza, né? Ele tem uma estrutura. O Kendo 6 do 10 minutos, ele tentou quebrar essa estrutura, beleza. Em que momento esse Kendo 4 você inviabiliza ele e não olha mais para ele? Em qual outro cenário que você não olharia mais para ele? Não, cara, olha, o Kendo 4. O Kendo 4. Quem é o Kendo 4 para esse cara aqui, ó? Fala aí, ô. Ação. Clicando. Não, calma. Ah, tá. Calma.
Preste atenção na minha pergunta. Quem é que fechou aqui no Kendo 3? Fechou o 30. Davi? Fechou o 30, correto? Correto. Beleza. Então, quem é o Kendo 4? Para esse A retração. cara aqui. Não, calma, gente. Calma. A pergunta não é para o 30, não. Esse 30 aqui, não. É para esse próprio 30 aqui. Quem é ele para esse 30 aqui? Ele é o cara que... gatilho, né? Isso, essa é a resposta. Parabéns. 2 palavras. Para... Olha só. Aí, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem o gatilho startando esse cara, beleza? Tá tudo bem aqui? Beleza. Beleza. Aí nós temos um rompimento, que é um Kendo de continuidade. Agora a gente tem, quem lembra da fibra de movimento? Já tem uma Exato, fibra de movimento, beleza? Top. Então, se eu já tenho, olha só, a minha compra, eu já estava com sede da compra nesse movimento aí que está acontecendo. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque eu já tenho uma falha de impulsão. Tem ou não tem? Sim. Agora eu já tenho uma fibra de rompimento, uma fibra de movimento com rompimento. Eu só precisava da confirmação, sim ou não? Não é a mesma coisa daqui? Sim. Sim. Só que esse 10, o 6 de 10, também é o fechamento desse 2 aqui, que também é o fechamento do 60. É ou não é? Sim. Exato. Exatamente. Então, o que acontece? Esse cara que startou esse cara mostrou pra gente que esse cara aqui nasceu morto, sim ou não? Por causa Sim. do seu fechamento. Porque ele fechou com 2. Ele fez 2 movimentos. Um a favor e um contra. Só que esse contra quebra ele. Ele nasceu com teoria de Down para baixo. Então ele fez isso. Esse cara aqui, ó, é esse 6, esse 4 aqui. Que a gente tá falando do que no 3 aqui. Aí, o que aconteceu? Ele foi lá e fez assim, ó. Nasceu morto, cara. Não tem como a gente acreditar nesse cara. Esse cara para subir. No entanto, que eu falei, olha, tá dando mais venda. Voltou pro 60, pro 30. É ou não é? Que agora Sim. voltou pro 60, né? Eu falei, ó, o 60, ele não é uma falha de impulsão ainda, mas ele vai querer jogar lá embaixo. Agora, se falhar, agora se criar estrutura contra essa falha de impulsão, é a compra, que é exatamente o quê? O que aconteceu no set de 15. Mas aí, respondendo a pergunta do Gilmar, esse cara aqui, só olharia para ele, Gilmar, e o Lislano que perguntou lá depois, antes, se esse cara fecha igual o 15 que fechou. Aí é lindo. Entenderam? Porque eu já tenho uma falha de impulsão com uma estrutura confirmada para cima. É ou não é, pessoal? Sim. Aí ficaria bonito. Agora, Ficaria quando bonito. ele inviabiliza, quando você não olha mais para ele, essa é a minha Então, quando curiosidade. aconteceu isso, pô? Aqui, pô, tá aqui. Ele devolveu, pô. Ele fechou morto. Devolveu Então, aqui. mas na análise na frente, Davi, você falou que ainda essa estrutura desse 4 ainda estava válida. É isso que eu estou falando. Em que Não, momento? não. Ah, agora eu entendi. Quando esse cara elevou a onda, ele rompeu e o 10 fechou aqui. Aí criou estrutura. Voltou. Ah, tá. Aí, nesse momento. Agora eu entendi que a tua voltou pergunta. a ser validado, né? Voltou Ele, pra ele. ele Isso. corrigiu, né? Ele corrigiu. Isso, porque agora eu Agora, tenho se uma- esse. Fala. Então, a curiosidade é o seguinte: vamos supor que esse preço não subiu, vamos supor que esse preço caiu, hipoteticamente, né? Então, se ele caísse, até que ponto fala assim, não, agora eu já não olho mais para essa estrutura do 4, e que hora que eu eliminava ele 100%? Se ele Se rompesse o a 10 mínima? rompe aqui de novo, e o 15 rompe aqui, esse 4 já não valeria muita coisa, não. Ah, tá. É isso que eu queria saber, porque Entendeu? aí você vai estar olhando para frente e ver, não, ele ainda está ativo, né? Ele ainda está Sim. Mas como por quê? base. Mas eu tô entendendo a tua pergunta, porque ele já está no outro movimento. Eu tô entendendo a tua pergunta, né? Mas Isso. esse cara aqui, contra o 60, pô, esse 10 tinha que fechar aqui.
Se o 60 quer voltar a cair, esse 10 obrigatório tinha que fechar aqui e o 15 tinha que fechar aqui, ó. Ah, tá. Aí inviabilizaria a Isso. alta. Aí esse cara aqui, ó, já era, morreu de novo. Ele jogaria de novo, né? Para tentar pagar os 60, Isso, né? pagar os 60. Entendeu? Entendi, Davi, entendi. Belezinha? Porque essas coisinhas, Davi, acho que, poxa, faz muita diferença você entender Mas qual é esses o pulo do gato aqui? Pra você olhar isso tudo aqui. Esse cara tem que ser o quê? Gatilho. Não. Se ele for, Não? aí que eu não compraria mesmo. Não, aí não, né, Davi? Não, aí eu não compraria, não. Ele é só Eu não- continuação do, ele é só Com continuação esse do cara, Tendo o de pulo do gato é continuidade. que esse cara tem que ser Tendo tendo de continuidade. continuidade, né? Tá entendendo? Falei besteira. Davi, Não, é que eu acho que você só trocou mesmo. É. Pode falar aí, quem me chama Davi. aqui, no caso desse 4 de 10 aí, a gente não poderia acreditar que até no fundo dele ainda poderia o preço voltar a subir, não? Ele é anfibo, né? Não, cara, eu Deixou de ser não, FIBO. mas então, a parada é esse cara, entendeu? A parada é esse cara aqui. Sim. Não, beleza. Entendeu? Aí se esse 10 vai aqui, cara, aí, meu irmão, aí vai ser falha de impulsão. Digamos assim, digamos aqui, ó. Mas eu entendi tua pergunta, ó. Digamos que ele faça isso aqui, ó. Ele faça isso, mas ele vai lá, ó. É ou não é falha de impulsão de novo? Sim. Aí o que eu preciso agora para sair dessa lateralização? Novamente isso aqui, ó. Ó, eu vou desenhar aqui, ó. Calma aí. Olha que bacana. Agora a gente dá aula, né? Agora, cara, hoje o mercado de novo não foi muito agradável pra gente não, tá? Mas quem esperou com paciência no Senhor, Porém, foi um aprendizado muito bom. aqui, ó. Aí eu vou ter que ter essa estrutura aqui, ó. Pronto. Cara, tá confirmado que esse aqui é falha de impulsão. Agora eu preciso da confirmação dessa estrutura para sair da lateralização. Ah, meu amigo. Foi o que o 15 fez ali, né? Exatamente. Pronto. Se esse cara tiver com DNA para cima, aí que nem aconteceu aqui, ó. Aí é lindo. Belezinha? Beleza, Davi. Beleza. Então, assim, é movimento micro, tá? É micro, não é nano, hein? Tu pode ver que o nano fez isso toda hora, hein? Foi ou não foi? Olha lá, Sim. o nano. Só que eu não opero o nano contra o primogênito. Não opero assim, não. Até porque, ó, ele tava abaixo aqui, ó. Não dá, cara. Eu não consigo. Já está enraizado isso no meu ser, né? Eu não faço operações quando não está na região que tem que fazer. Pô, ele quer subir? Então por que ele não rompeu, voltou e fez o que nem aconteceu agora, pô? É lindo, olha aqui, a gente pegou, cara. Pô, eu saí aqui nesse cara aqui, ó. 1.600 pontos, pessoal. Ele me tirou, eu levei com 5 depois. Aí, tá bom. Tá ou não tá? Perfeito. Tá ótimo. Tirou não, Davi. Pagou o parcial. Ele fez a parcial ali. Mentira. Me tirou. Ele, pô, podia ser mais, né? Podia ser mais. Tô olho grande. Já era 4 Tirou, milhões, vai né? contra, Davi. Já Você ia, vai- já ia- já ia ser Pagou 3, a 4 parcial contas. e continua. Mas tá bom, tá bom. Pelo menos tá no bolso aí, né? Pra quem tava fazendo R$ 2, né? Pra pagar a Hoje foi a plataforma. primeira vez que eu peguei 1.030 pontos e fiquei feliz pra caramba. É isso aí, mas, pô, com paciência, direitinho, né? A gente chega lá, cara. Não tem que ficar caçando operação. Tem que fazer o que a gente já tá estudando, tá? Então, pra recapitular aqui, pra eu encerrar aqui a sala. Porque vai ficar aí, pessoal, ó. Vai ficar aí. Eu tenho falha de impulsão, eu tenho a falha de impulsão, eu tenho que ter a estrutura. Aqui, ó. Contra essa falha de impulsão. Olha aí, acabou. Esse é o lema. Belezinha? Falha de impulsão tem que ter estrutura com confirmação. Aí, até rimou. Belezinha? Se eu tenho falha de impulsão, eu tenho que ter estrutura com confirmação. Entenderam aí? Perfeito, perfeito.
Davi, esses detalhes tem que estar bem na cabeça, né? Tem que estar, essa leitura tem que estar constante, né? É, por isso que eu me desanimei quando o 60 fez isso. Eu falei, poxa. Eu ainda comentei, né, que ele poderia ser fake, é ou não é? Comentei, pô, ele pode ser fake. Além dele não ser, apesar dele não ser gatilho, mas ele pode ser fake aí, hein? Porque ele tá fazendo falha de impulsão com estrutura, é ou não é? Foi sim, Davi. Pô, mas aí ele foi e desceu. Eu falei, caramba. Brincadeira, hein? Belezinha, pessoal? Tem que Beleza, romper Davi. aí, tá? Deixa pra Beleza. amanhã. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais, por favor. Deixa pra amanhã. Amanhã é outro dia.